do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que com anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz. Cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da terceira semana da Quaresma. A primeira leitura é de Jeremias, que nos diz: Assim fala o Senhor, dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se o chamares, não te darão resposta. Dirás então: essa é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Ora, mais uma vez o Senhor Deus fala de outro modo a questão de seguir sua lei, seus mandamentos, seus ensinamentos. Uma e outra vez o Senhor recorda nestes dias, não somente no tempo da Quaresma. Para nós parece algo: mas eu já sei, mas eu já conheço, mas outra vez? Sim, vemos que como o Senhor fez com o povo de Israel, Ele faz conosco. Por quê? Porque uma vez e outra vez nós nos esquecemos de colocar em prática o que o Senhor nos diz. Então, a ordem do Senhor é: ouvir a minha voz. Primeira coisa. Se queremos que Ele seja o nosso Deus, nós devemos de ouvir a sua voz. O problema é que nós muitas vezes não ouvimos. Ouvimos a voz da nossa consciência. Ouvimos a voz do nosso eu. Ouvimos a voz do mundo. Ouvimos a voz do demônio. E assim a voz de Deus fica esquecida, como o povo de Israel fez. Tantas vezes nós fazemos. Mas só há um caminho para a felicidade: ouvir a voz do Senhor. É o que Ele mesmo diz na leitura de hoje. Quem não presta atenção fica como o povo de Israel ao longo de todo o tempo. E isso indica a nossa vida, ao longo de toda a vida. Quando nós não prestamos atenção na voz do Senhor e seguimos a inclinação do nosso coração, e recordemos, coração aqui simboliza também a consciência, seguimos a nossa própria consciência, nós voltamos ao Egito. Isso é andar para trás e não pela frente. Nós não nos tornamos um povo livre para servir ao Senhor, mas voltamos a ser um povo escravo para servir o faraó. Aqui está o que o Senhor fala, indica, uma e outra vez. Mas tantas vezes necessitamos repetir, porque tantas vezes nós esquecemos. Voltamos à inclinação do coração, voltamos à nossa consciência
esquecemos a voz do Senhor. E assim também o Senhor recorda ter enviado os seus profetas, os seus servos, desde o início, manhã bem cedo, aqui significa o início do povo, mesmo assim não prestaram atenção e cometeram erros ainda piores que os seus antepassados. E o Senhor aqui fala ao profeta: se falares isso, não te escutarão. E se chamares, não darão resposta. Por quê? Por causa da obstinação. Ou achar que eu não preciso disso, não é tanto assim. Então, a tristeza para nós é ouvir a última frase que o Senhor diz ao profeta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Mostra o Senhor que a fé morre quando nós não escutamos a Ele. E recordemos, ouvir o Senhor não é somente escutar e achar bonito, mas é o escutar, o saber que é bom e colocar em prática. Irmão e irmã, onde nós nos encontramos diante desta profecia? Nos encontramos como aqueles que procuram ouvir realmente a voz de Deus, têm lutado contra a voz da própria consciência, do coração, a voz do mundo, a voz das paixões, para ouvir a voz de Deus colocando em prática o que Ele nos pede, o que Ele nos ensina, vivendo o amor autêntico a Ele? Ou, pelo contrário, como o povo de Israel, neste momento em que o Senhor retrata esta leitura, nós nos obstinamos, cometemos pecados ainda piores, voltamos ainda mais à escravidão, não vivemos a liberdade que o Senhor nos chama, não nos colocamos a um verdadeiro servir ao Senhor, até mesmo com a nossa vida e os nossos membros. O Salmo nos recorda justamente isso, 94 e 95 nos diz: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Este salmo que nós rezamos, podemos rezar quase todos os dias nas laudes, como invitatório, diz, recorda, Oxalá ouvisseis quando? Hoje. Não fala ontem, tivesse ouvido ontem. Não fala Oxalá se ouvires amanhã. Oxalá ouvisseis hoje. Por quê? Porque sabemos que temos este momento, este instante, este hoje de nossa vida para viver a vontade de Deus. Só que não podemos fechar o coração. E mais uma vez, a consciência. Não somente o coração enquanto sede dos sentimentos, mas enquanto consciência humana. Não podemos nos fechar ao Senhor. E estamos dispostos? Por fim, o Evangelho de São Lucas nos diz: naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus
enfrenta mais uma vez a dureza de coração, como ouvimos na primeira leitura. O demônio é expulso do mudo, e este mudo começa a falar. Todos se admiram, mas alguns dizem que não é pelo dedo de Deus, e sim obra do demônio. Por quê? Porque tenhamos claro, naquele momento, os exorcismos existiam, sim, mas não eram realizados com a autoridade. Eram realizados de outra forma, utilizando objetos. E então aqui os fariseus, os mestres da lei, aqueles que estão ali falam, não, só pode ser o demônio, porque somente Deus expulsa o demônio e não expulsa desta forma, com esta autoridade que tem Jesus. E depois vemos que também pedem o sinal do céu para Jesus. Por quê? Porque quando chegasse o Messias, ele realizaria um sinal dos céus. Então quero confirmar, ou você é um demônio, ou você é o Messias. Mas dá-nos um sinal. Jesus lhes dá a resposta falando que um reino não pode estar dividido contra si mesmo. Se Satanás se expulsa a si mesmo, como assim o reino dele vai persistir? E depois Jesus os questiona se é por meio de Beelzebul que eu expulso o demônio. Vossos filhos, ou seja, vossos discípulos, os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Ora, se eles expulsam em nome de Deus, eles serão os vossos juízes. Eles vos julgarão por aquilo que vocês dizem contra mim. Mas se é pelo dedo de Deus, chegou o reino dos céus. Jesus diz que chegou o reino de Deus na terra, a presença de Deus para a salvação do homem. Depois coloca a questão do homem que guarda sua casa. O demônio que assim acha ser o homem uma morada para si, porém, quando Deus entra na nossa vida, ele pode destruir toda essa força e destruir tudo aquilo que o mal fez. Olhemos também por esta perspectiva, não somente de alguém que destrói, mas desta forma, destrói a armadura na qual o homem confiável reparte o que roubou. Aqui sim é a ação do demônio quando nós temos tanta autoconfiança que agimos sem Deus, achando que conseguiremos sempre vencer. O Evangelho encerra dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Ora, Jesus diz que não tem meio termo. Ou estamos com ele, ou não estamos com ele. Ou estamos a favor dele, ou não estamos a favor dele. E quem não está com ele, está contra ele e vai dispersar tudo aquilo que o Senhor recolhe. E assim o Evangelho nos deixa o questionamento. Vendo tudo aquilo que Jesus fez e faz, nós nos abrimos verdadeiramente para a sua ação em nossas vidas? Nós estamos verdadeiramente unidos a Ele com nossas vidas, para que se manifeste em nós a sua graça, a sua bondade? Ou nós temos agido pelas nossas próprias forças, achando que sempre conseguiríamos realizar tudo aquilo que precisamos e assim acabamos permitindo que o inimigo derrote as nossas almas, a nossa luta contra ele? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutarmos verdadeiramente a voz do Senhor e a dependermos dele, de sua força, sabendo que ele realizará e realiza o bem em nossas almas, em nossa vida, para que assim, vivendo cada vez mais a sua palavra e a sua santidade, possamos nos abandonar a ele e, caminhando no seu Espírito Santo, peguemos um dia a glória dos céus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.